eu parar a musiquinha aqui. E vou parar a minha apresentação para você. Bom, deixa eu introduzir primeiro o tema aqui, pessoal. A gente vai começar em respeito aos que chegaram no horário aí, já passamos 5 minutinhos. A Carol, como a Carol comentou, né, nós fizemos 2 séries aí sobre esse tema, uma na semana passada, para quem não pôde se juntar, a Carol vai fazer um recap aí. E hoje a Carol vai abordar um pouquinho mais profundamente, né, com mais dicas e trazendo um pouco mais profundo aí o tema de psicologia positiva. Nós estamos aqui representando a SUI, né, a Society of Women Engineers, então é a Sociedade de Mulheres Engenheiras, e a gente faz parte aqui do Pilar Desenvolvimento no Brasil. A Carol é nossa líder do Pilar, e a gente costuma trazer aí temas voltados ao desenvolvimento de mulheres, né, para que elas ocupem cada vez mais posições de liderança. E a gente costuma abrir também para fora aí, né, para a empresa e para outros participantes, porque quanto mais gente aí souber do nosso trabalho, puder compartilhar, desejar se engajar aí nos times da SUI, a gente tá super aberto aí para receber quem quiser contribuir, tá bom, pessoal? A Carol vai se apresentar um pouquinho, fazer um recap do que a gente falou na sexta passada e vai introduzir mais detalhes aí sobre psicologia positiva para vocês. Obrigada a todos aí que puderam se juntar. Vai lá, Carol. Bom dia a todos. Bom, eu sou Carolina Franzo. Só uma pequena correção no que a Débora falou, né? A gente representa o SUI Desenvolvimento da região de Campinas, tá? E o SUI, ele tem várias sedes em outros lugares. Tem no Rio Grande do Sul, 2 ou 3 sedes, tem em Catalão, tá? Então, só para a gente colocar aí, a gente abriu o convite para todas as pessoas, porque a gente considera que é um tema muito interessante, com esse mundo online hoje, facilita um pouco essa questão, né, de estarmos todos juntos, né, então isso é bem legal, a gente, mesmo distante, a gente consegue participar de coisas que jamais imaginamos, né, conferências, às vezes dos Estados Unidos, a gente consegue participar, é bem legal isso. Bom, então iniciando aqui o nosso tema de hoje, né, a psicologia positiva. A gente já fez uma série na semana passada, é um tema muito extenso, tá? Eu vou falar de novo para quem não estava, né? Eu não sou expert do tema, eu sou engenheira mecânica, trabalho com tratamento de efluentes, com projetos de meio ambiente, então é bem distante da minha realidade isso, né? Então, assim, a gente tem pessoas hoje que são especializadas nesse tema, tá? Se vocês precisarem de alguns nomes, atendimentos, as coisas, eu tenho pessoas que fizeram treinamento comigo, tenho até o professor que deu treinamento, que são pessoas que já estão num outro nível, né? Num nível bem mais aprofundado. Aqui a ideia é explicar o tema para vocês e poder, de alguma forma, fazer com que essa 1 hora que a gente vai ter junto aqui, mais a 1 hora da semana passada, que mude alguma coisa na vida de vocês, tá? A ideia não é só mais 1 hora, né? Que a gente, só mais uma palestra, só mais uma coisa. Não, a ideia é que a gente use esse tema para mudar alguma coisa na vida de vocês. Na minha mudou muito. Acho que é porque tinha bastante oportunidade também, né? Então, quanto mais a gente consegue enxergar as oportunidades e a gente consegue se esforçar para melhorar, isso é o importante, tá? Então, aqui é só um pouquinho de mim, né? A formação, já falei. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente, eu vou passar pelos slides que a gente falou da semana passada. Falamos o que é psicologia positiva, que ela não é pensamento positivo, ela não é positivismo, ela não é autoajuda, ela não é uma linha de psicologia. Então, as pessoas que fazem atendimentos com psicologia positiva, elas não precisam necessariamente ser formadas em psicologia, porque não é um psicólogo, tá?
Então, por exemplo, existem coaches que usam psicologia positiva. E tudo isso tem que tomar muito cuidado, né, gente? Tem que ter um embasamento muito bom, no sentido de estar de acordo com as coisas que são corretas, né? Então, assim, o coach, por exemplo, ele empodera demais as pessoas, né? Então, assim, tem que empoderar no sentido bom, né? Então, a gente não pode empoderar pessoas para fazer o mal, tá? Então, dando uma passada rápida aqui, a psicologia positiva é a ciência que estuda a felicidade. Antigamente, a psicologia só estudava as doenças, né? A psicologia positiva tem uma missão de trazer as pessoas para o mundo de florescimento, que seria uma felicidade maior parte do tempo, estar bem a maior parte do tempo, né? E reduzir o número de doenças mentais e até aqui foi uma tradução, né, do inglês, né, que é o languishing, mas ele é murchamento, é como se fosse uma flor, né? A flor, ela chega um momento que ela murcha e morre, né? Murcha e vai para a doença mental. Então a ideia é que a gente traga mais pessoas para um estado de emoções positivas, para uma vida com propósito, uma vida de significado. Aqui a gente falou um pouco sobre a relação da felicidade e dinheiro, tá? Eu não vou passar todos esses temas. A gente falou das emoções positivas, segundo a Bárbara Frederickson. A relação entre emoções positivas e negativas, a gente falou sobre, para cada emoção negativa que eu tenho no dia, eu tenho que ter 3 positivas para começar a trazer um nível de bem-estar maior, tá? Aqui a gente falou das espirais, né? Que elas são como uma força quando você começa a entrar num nível de emoção positiva, você começa e cada vez isso começa a aumentar, 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 e isso vai naturalmente movendo para cima. O mesmo acontece quando a gente começa a ter frustração, irritação, impaciência. Se a gente não bloqueia esse tipo de sentimento aqui logo no início, a gente pode tender para chegar num nível muito ruim, que chega até pessoas ter síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, síndrome de burnout. Tá? Aqui foram passadas algumas ferramentas sobre como a gente conseguir aumentar o nível de emoções positivas, tá? Lembrando que quando a gente fala de emoções positivas, a gente está falando do primeiro nível da felicidade autêntica, né? O que é a felicidade autêntica? É aquela plenitude, é você conseguir estar maior parte do tempo num nível alto de satisfação com a sua vida. A gente não consegue ficar todo o tempo assim, tá? Então isso é importante saber. Mesmo as pessoas mais evoluídas, certamente elas têm algum momento no dia ou na semana que passou por algum momento difícil. Tudo vai de como as pessoas reagem a essas emoções, né? Então aqui a gente falou sobre essa questão de como reagir, sobre a resiliência e a psicologia positiva, né? É o tempo que eu vou demorar para me recuperar de uma adversidade, de uma discussão ou de uma situação desagradável. Então, isso tudo é como eu consigo me recuperar mais rápido, né? Falamos também sobre a questão de... Esse slide eu não mostrei, né, no dia, mas ele estava no conteúdo que foi falado, né? Aqui a gente fala sobre a resiliência, né? Imagina essa planta aqui, nasceu de um galho no meio da água, né? Então ela foi resiliente, ela se adaptou ao meio e conseguiu superar e chegando num nível aqui de quase um florescimento, tá? E aí hoje, passando para o tema de hoje, a gente vai falar sobre vida engajada no estado mental positivo. A gente falou das emoções positivas. Então, no estado mental positivo, a gente vai ter o flow, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, a questão de estar presente, né? A gente tem até técnicas de um tipo de meditação
que é aquela meditação que você fica extremamente consciente de tudo que está acontecendo dentro do seu corpo e ao seu redor, né? Não é aquelas meditações para viajar, tá, gente? E aqui a gente vai para um terceiro nível, que seria o florescer, tá? Então, falando sobre flow, eu não sei se vocês já tiveram um estado de flow. Essa foto é uma foto minha, tá, gente? Eu gosto de cavalos e eu salto com cavalos. Foi uma prova aí que não sou boa nisso também, tá? Tô tentando aprender, já tô 2 anos aí. É um aprendizado aí extremamente difícil, né? E o estado de flow é exatamente isso. Você está completamente envolvida numa atividade. Você não tem mais ego, você não está ali para parecer para os outros, ou apesar daqui ser uma competição, a ideia não era parecer para os outros. Para mim, tá, gente? Pessoalmente, eu gosto e me faz me sentir bem. É simplesmente para mim, né? Para mim, e isso me faz, assim, às vezes o esporte me faz algumas reflexões que são incríveis, tá? A gente perde a noção do tempo, né? Quando a gente está em flow. Cada ação, cada movimento, cada pensamento segue inevitavelmente um na sequência do outro. Então não é aquela coisa, por exemplo, que você tem que pensar tudo que você tem que fazer, né? Então vai indo, né? A prova de Pismo, por exemplo, são 60 segundos de prova, né? Então você treina ali por anos, anos, anos para fazer 60 segundos. E o seu nível de concentração é tanto que se você me perguntar como é que você sabia que você tinha que ir do 1 para o 2, o que você tinha que fazer, eu não sei, simplesmente foi. Foi, e às vezes, e quando vai desse jeito dá muito certo. Se você fica ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, é que o seu nível de habilidade não está suficiente para o seu nível de desafio. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Carol, você me Pode permite falar. aí pedir para o pessoal, como a gente não trouxe nenhum quiz hoje, porque a gente acha que ficaria muito travado, né, para algumas sugestões, se vocês puderem comentar, pessoal, como a Carol falou, né, quando a gente entra num estado de flow, né, em que as coisas realmente fluem, a gente faz as coisas de forma muito não consciente, né, de forma fluida e gostosa aí, né, a gente se entrega de fato. Se vocês puderem comentar aqui quando que vocês sentiram, né, ou sentem flow, né, fazendo um esporte, ouvindo uma música, se vocês puderem comentar alguns exemplos aí, acho que é legal, Legal, para a gente obrigada receber por uns lembrar. feedbacks. Fala você, Del, quando que você entra em flow? Vamos lá, no improviso. Normalmente eu entro em flow, assim, quando eu tô olhando para a natureza, assim, sabe, olhando para... Aqui em Dayatuba, eu tenho uma vista muito legal, aqui eu moro no 12º andar, assim, então, quando eu estou olhando para o mundo, não só para a natureza, né, eu gosto muito de olhar para o mar, mas como aqui está um pouco difícil, eu, eu olho para a paisagem, seja qual ela for, né, e aqui é muito bonito de se olhar, né, então, quando eu olho assim, eu realmente entro em flow, assim, eu esqueço do tempo, né? É muito gostoso. Ao longo do dia é muito bom fazer isso também. É bem interessante esse exemplo que você deu, Dé, porque eu vou mostrar aqui alguns requisitos para se entrar em flow, e esse exemplo que você deu, ele está muito mais conectado ao savoring, que a Uhum, gente explicou a semana passada, que o savoring, que é? Você realmente contemplar a natureza e assim, você ficar num estado mais elevado. Não que não possa entrar em flow numa uhum, situação dessa, tá? Mas alguns pré-requisitos do flow é que você tem que ter uma ação, você tem que ter alguma coisa sobre uhum, aquilo. Claro, você tá. teve a ação de parar, se centrar e contemplar a natureza, tá? Mas tem algumas outras questões aí que e tem pessoas que conseguem realmente entrar num estado diferente da mente, simplesmente contemplando, tá? Então, Tá. mas é bem Se- interessante esse exemplo que você deu. É legal você ter falado do savoring, né? Que eu acho que o pessoal, não sei se todos tiveram oportunidade de ouvir, né? Eu acho que está muito mais conectado com o savoring, né? O flow aqui é muito mais quando você está exercendo alguma atividade, né, Carol? Tipo, no meu caso, vai aí voltando para a questão de fazer alguma coisa no automático de forma bem gostosa, né? Você diz.
Sim. Então, acho que tem um monte de gente falando aqui sobre mergulho, sobre CrossFit, né? Sobre atividades aqui no chat que fazem de maneira no automático total, né? O Cleiton está comentando que ele se sente em flow quando está pilotando a moto dele, né? Praticando esportes. Então, isso também me faz bastante bem, assim, praticando esportes, eu acho que vai muito no automático, assim, a gente faz de forma muito gostosa, sem estar prevendo os movimentos, né, sem estar olhando no jeito matemático a coisa, né, a gente faz de forma muito automática, porque é muito bom, né, então, são ótimos exemplos aqui que o pessoal tá falando, a Flavinha aqui da Sui também, da Whirlpool está comentando que quando ela fala sobre o direito das mulheres e busca equidade, ela não percebe o tempo passar. Então ela faz num estado de flow, ela sai até suada da palestra. Esses dias frios, que tá falando aqui. Que legal, gente. Adorei ver esses exemplos. Eu também, assim, às vezes eu entro em flow trabalhando, tá? Trabalhando, assim, às vezes eu vou ali, tipo, meu, já deu hora de almoço, já tenho que pegar a criança, esqueci de pegar comida e tá ali, né? Tipo, ai, eu queria só mais um pouquinho, né? Tipo, então aqui é bem legal os exemplos e eu coloquei aqui algumas imagens, né? Aqui, ó, Mercedes, mergulhando. É uma delícia mesmo. Eu já mergulhei também. E Flá, a gente tem que marcar. Agora que já tá liberando as coisas, a gente tem que marcar o nosso vôlei, hein? Eu já joguei também vôlei quando eu tinha 15 anos. Era maravilhoso. Vamos lá, gente. Então, assim, indo dentro disso, Débora, a gente pode ver aqui os requisitos, efeitos e consequências. Por que que eu falei que às vezes contemplar a natureza não seria um nome como flow, né? Realmente você pode ter uma alteração das ondas do seu cérebro, daquelas ondas alfa, beta, gama e tudo mais, mas o flow ele tem assim, uns requisitos, né? Eu tenho metas claras e um feedback instantâneo, né? O que quer dizer isso? Metas claras e feedback instantâneo. Por exemplo, eu aqui no cavalinho, que eu fazia? Não, eu tenho que passar e não errar a minha entrada no salto, eu tenho o tempo certo para chegar no salto, eu tenho a distância certa, eu tenho que acertar a distância, eu tenho que passar o salto, passar bem o salto, sem o cavalo esbarrar, e ir para o próximo numa sequência que eu não erre o percurso. Então, isso é uma meta clara, feedback instantâneo. Eu vou usar muito o cavalo aqui, gente, porque para mim fica mais claro e de repente se para vocês não ficar muito claro, a gente pode pegar outra coisa. Fala aí no chat, eu não estou conseguindo enxergar o chat, tá? Aí a Débora vai me ajudando, tá? Você tem que ter um equilíbrio muito bom entre desafio e habilidade requerida. A gente vai explicar isso aqui um pouquinho melhor mais para frente, tá? Durante o flow, o que é a sua sensação? Você tem uma sensação de controle, você tem um foco no presente momento. Mas a sensação de controle não é aquela coisa assim, estou controlando, você nem percebe que você está controlando. É fato, você não percebe, tá? É uma experiência que tem distorção temporal, então você acha, por exemplo, as minhas pistas de hipismo, às vezes parece que duraram horas. E às vezes as pessoas perguntam, o que você fez ali e tal? Não lembro, gente. Não lembro, não sei. E você tem uma transcendência pessoal, tá? Qual que é a consequência do flow, né? É uma motivação intrínseca. Quando você está em flow, tipo assim, aquilo é tão bom que chega até tipo assim, você não quer parar, que nem eu falei, né? Tipo, eu tenho que parar para ir buscar a criança na escola. Não, eu quero continuar fazendo isso aqui que tá gostoso. Não, eu quero terminar. E sabe, isso você faz com prazer, tá? Você tem uma autoconfiança, tá? Eu não sei como é que eu tiro essa barrinha aqui, gente. Deu um pauzinho aqui. Acho que é porque eu coloquei aqui. Mas tá Peraí. dando para enxergar bem, viu, Carol? É que Não se deu preocupa, não. toque. Deu toque. Agora deu. Enquanto você corrige, Carol. Você corrigiu já. Eu só Pode ia falar. comentar, né? Eu não sei se para algumas outras pessoas aqui, né? Para mim, é um estado de quase meditação, né? De mindfulness que você comentou na sessão anterior. Um esforço muito grande para mim, sabe? Por isso que eu acho que eu tenho um pouco a ver, quando eu falei para você, de
olhar para a natureza e tentar esquecer, né, e focar naquele momento e ser gostoso, para mim é uma meta de vida, sabe? Porque tem uma dificuldade muito grande ali de esquecer os problemas, de esquecer e de Sim, focar naquele momento, porque eu sou a nossa muito cabeça não para, né? agitada, ansiosa, então tentar entrar num estado de meditação, de contemplar o momento, para mim é um exercício grande, sabe? Então eu uso um savoring para tentar alcançar um pouco esse objetivo Sim. de me desligar e de me recarregar as baterias, né? Vamos dizer E assim. se conectar com o mundo de Deus, né, gente? Essa coisa, tipo, a grandiosidade da natureza é gigante, né? É um negócio que faz a gente se sentir melhor, né? Sem Então dúvida. aí ele vai trazer uma alta performance, naturalmente, tá? Não é uma coisa forçada. Então, por isso que eu achei esse tema muito interessante e eu quis trazer esse tema para vocês no pilar de desenvolvimento, por quê? O que a gente quer aqui? A gente quer ter pessoas com alta performance. A gente quer ter pessoas que estão trabalhando de uma maneira que é gostoso, que é leve e que é positivo, né? E que elas entregam, assim, às vezes, tipo, não consigo trabalhar, ficar 5 horas uma coisa, mas você faz 1 hora bem feito, gente, às vezes vale muito mais do que 5 horas, tá? Então, esse aqui que eu falei para vocês, que era essa questão de equilíbrio entre desafios e habilidades, tá? Esse gráfico eu achei, quando eu vi esse gráfico, eu falei assim, nossa, gente, eu preciso mostrar isso para o mundo. Por quê? O que acontece? O estado de flow é esse canal aqui que está nesse gráfico, tá? E o que ele vai depender? Ele vai depender do nível de habilidade requerida e do nível de desafios que você tem, tá? O que acontece se eu colocar um desafio, por exemplo, hoje eu estou num estágio ali de saltar 1 metro, se você me colocar um X para saltar com 20 centímetros, pode ser que 1 hora eu entre em estado de tédio, entendeu? Então, assim, quando a gente está fazendo uma coisa e o nível de desafio da gente não é grande, a gente pode entrar no estado de tédio. Quando a gente tem um nível de desafio muito alto, o que acontece é que, eu coloquei ali falei para Carol ir numa prova de 1,20 m. É claro que eu vou gostar, né? Porque sempre a gente quer aumentar. Mas assim, gente, eu tô preparada para isso? Ou pega uma pessoa que está ali recém-formada, teve experiência de 2 anos, coloca numa posição de gerência que tem um requerimento extremamente que vai exigir da pessoa e exige que ela tenha experiência. Não, não digo que é impossível, tá, gente? Tem pessoas que são fora da curva e que conseguem fazer isso com o pé nas costas, tá? Mas isso pode chegar a gerar um estado de ansiedade muito grande, porque essa pessoa ela vai precisar ter conhecimentos que às vezes ela não vai ter. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai estudar. Estudei e aumentei minhas habilidades. E o desafio tá aqui, né? O desafio, ele tá aqui, assim, ó, nessa zona. Eu estudei e vim para cá. E aí eu vou começar a entrar no estado de flow, tá? Então, eu achei muito bacana esse gráfico que consegue mostrar essa questão da gente... Não sei se vocês já viram alguém que tá empregado ali, tá muitos anos na mesma função e começa já, tipo, vai para a empresa com aquela postura assim, né? O ombro curvado, tá? A cabeça baixa e tipo, tá cansado. E no início eu gostava. Gostava, ficou 2, 3 anos ali gostando, mas chegou no quarto, quinto, sexto, sétimo ano, 10º ano, já não aguenta mais. Virou tédio, né? E o que faz para sair do tédio? Esse que é o importante, gente. O que a gente faz para sair do tédio ou o que a gente faz para sair da ansiedade? Então, é analisar cada ponto desse da sua vida para ver, eu estou com um pouco de desafio no meu trabalho hoje. Existe a possibilidade de você conseguir mais desafios, colocar metas mais desafiadoras, ou ir estudar e conhecer coisas diferentes que você possa aplicar no seu trabalho? Então, esse que é o bem interessante daqui desse gráfico. Esse gráfico ele evoluiu um pouco com o tempo, tá? E o pessoal já começou a colocar vários tipos de sentimentos, tá? Na mesma razão, entre aqui embaixo as habilidades, aqui em cima os desafios, né? E aqui estaria o ponto crítico onde começa os estados de flow.
Chega um ponto aqui, ó, imagina aquela pessoa que está 2, 3 anos trabalhando com a mesma coisa, que ela sente controle, depois chega um ponto que ela começa a relaxar, né? Tá? Aí depois aqui o tédio, tá? E aí, assim, se não está requerendo nenhum tipo de habilidade, começa a gerar apatia, né? E se eu tenho um desafio, que eu tenho pouco skill, eu posso gerar preocupação. Aqui pode gerar ansiedade. Então, tem todas essas emoções aqui que podem estar ligadas a isso também, essa questão do desafio em relação a, às suas habilidades. Alguma pergunta até aqui, gente? Só um comentário, né, Carol, que a gente está aprendendo aqui contigo, né? A gente tem que saber dosar, né, como você comentou, e só para confirmar o entendimento, né, se eu compreendi também, que eu estou tendo aulas aqui contigo também. A gente não pode deixar a coisa ficar tediosa, né, sem desafios, mas a gente também tem que ir colocando metas, como você deu o exemplo do cavalo ali super bem, do salto, alcançáveis, né? Não adianta também a gente levar Exatamente. para um nível de ansiedade que a gente não consegue alcançar e a gente vai se frustrar, né? Exatamente. Agora adorei o seu comentário, né, Débora? Então, o que que a gente faz? Por exemplo, eu tenho uma meta ali. Eu, pessoalmente, tenho uma meta muito desafiadora para chegar no cavalo. Aí, o que que você faz quando você tem essa meta desafiadora? Você põe isso em passos. Você Uhum, quebra isso. a sua meta em passos. Então, e sempre com, por exemplo, até o final do ano eu quero chegar a estar fazendo pista de 1,20 m ou um Uhum. 1,10 m, entendeu? Então, coloca metas que são factíveis, que são possíveis, que senão vai te gerar ansiedade, frustração. Você coloca uma meta, não, quero ir para 1,60 m. Não, não dá, gente. Até 1,20 m não dá, tá, gente? Eu falei depois. Pra quem conhece tecnicamente, não sei se tem alguém que conhece pismo aqui tecnicamente, de do 1 para o 1,20 m, assim, de uma hora para outra é meio difícil, tá? 5 centímetros faz muita diferença ali, tá? A minha xará aqui, Débora Inácio, Carol colocou um comentário aqui, que acaba saindo do campo do desafio e vai para o campo da luta, né? Que acaba se tornando muito ruim. Então, a gente quebrar esse grande desafio, né, em etapas, como você comentou, aí sim você vai se desafiando aos poucos até atingir sua meta final, né? É bem legal. Obrigadão aí, Carol. E Legal. obrigada, Débora, pelo comentário. E eu achei interessante colocar aqui o que pessoas felizes fazem, né? Isso aqui foi uma estatística, né? E por que que eu coloquei aqui? Porque aqui tem essa questão do flow, e eu queria primeiro explicar o flow para vocês antes de fazer. Um dos mais importantes pontos é cultivar relacionamentos. Então, assim, é ter amigos, é passar tempo com a família, tá? Então, a gente vai ver que para adquirir, isso até deveria ser no terceiro estágio, a gente tem que ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos prazerosos, tá? Essas pessoas sentem e expressam gratidão. E isso a gente falou bastante da gratidão a sessão passada. Elas são otimistas em relação ao futuro. Desculpa, aqui foi a correção do. Ele estava em inglês, e aí eu digitei e deve ter corrigido automaticamente. E o que elas têm para ser otimista em relação ao futuro? Elas têm fé e esperança, tá? Elas não se comparam uns aos outros. Gente, comparar uns aos outros é a coisa que você quer uma receita para você ficar frustrado, começa a comparar você com os outros. Cada um cada um, é um ser individual, gente. E aí, quando a gente vê que a comparação não está fazendo bem pra gente, é melhor não comparar, tá? Então, assim, não precisa ficar comparando, porque não sei quem se formou há não sei quantos anos, já está numa posição altíssima, já está com salário. Gente, cada um é cada um. O que você pode pegar é um exemplo de, por exemplo, o que ele fez ou ela fez na trajetória profissional, como ela se formou, como se desenvolveu, e talvez seguir alguns passos que façam sentido para você. Mas não se esqueça, você é você e a outra pessoa é outra pessoa. E as oportunidades que a outra pessoa teve no momento que ela teve, provavelmente não são as mesmas que você vai ter, ou que tem, tá? Então, é saborear os prazeres da vida, ter essas experiências de savoring e as experiências de flow, tá? Até aqui ficou no mesmo. Desenvolver equilíbrio e forças para enfrentar as adversidades e superar as adversidades. Então, assim, é aquilo que a gente falou sobre a resiliência, de não ficar sofrendo porque
quando eu comecei a montar, né? Pegando aqui, eu sofria, gente. Eu tomava um refúgio, eu sofria por 3 semanas. Como pode sofrer por 3 semanas porque o cavalo parou na frente do salto? E aí aquilo me gerava medo, me gerava ansiedade. E isso tudo é um jogo psicológico que está dentro da nossa mente e que a gente tem que tentar tirar isso. Uma coisa muito importante, as pessoas felizes sabem perdoar e sabem pedir perdão. Isso é muito importante, tá, gente? O perdão, ele é um dos caminhos para a gente conseguir não ficar. Até o professor de psicologia positiva chamou isso de ruminação mental, né? A vaca, quando ela está comendo, o boi, quando ele está comendo, eles comem, vai para dentro do estômago e depois volta e eles ficam ruminando aquilo, tá? Então eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente acontece uma situação, às vezes uma coisinha de nada, e a gente não perdoa. Ou a gente não pede perdão. E aquilo gera uma situação extremamente ruim nas relações com pessoas, na nossa vida. Ou a gente cria medo, a gente cria barreiras, tá? As pessoas que são felizes se comprometem-se com seus objetivos. Elas praticam gestos de cortesia, geralmente são os primeiros a fornecer ajuda. Então, você está preparando uma sala para fazer uma reunião, a pessoa já vai lá, já ajeita o projetor, já sempre está se antecipando, né? Elas cultivam a espiritualidade. Então, pessoas que são que se envolvem um pouco mais com temas espirituais, seja religião, seja qualquer outro tipo de coisa, são mais felizes. E aqui, isso aqui eu que acrescentei, tá, gente? Praticam esportes. Para mim, acho que a vida sem esporte não. Seja um esporte que não seja com impacto, seja. Eu acho que isso ajuda muito na nossa felicidade, tá? E aqui eu coloquei um tema para vocês refletirem sobre as coisas que vocês já fizeram na vida de vocês e que te fizeram sentir em flow. Eu não vou dar tempo aqui para vocês fazerem, tá? Mas eu vou deixar para vocês fazerem depois. Então pensa na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, na sua vida atual. O que você faz, o que você fazia que te gerava esse sentimento de flow, tá? E por que esse exercício é interessante, tá? Eu vou falar minha experiência e eu achei bem legal. Eu parei de fazer algumas coisas em algum ponto da minha vida. Exemplo, cantar. Eu adorava cantar, eu não era nada profissional, tá? Eu não fazia nada. Gostava de cantar, eu cantava com as amigas, eu cantava em casa, eu colocava uma música alta e saía cantando. E isso me gerava momentos de prazer. E aí o que aconteceu? Eu parei, simplesmente parei. Ah, por que parei? Ah, porque parei. Não tinha uma razão, né? E eu vi que, de repente, eu poderia aumentar os meus momentos prazerosos na minha vida se eu simplesmente colocasse uma música durante o banho e ficasse cantando, né? Ou enquanto eu tô me trocando, pra gente não gastar muita água, tá, gente? O meio ambiente é importante. Então, assim, é bem legal isso. Ah, onde a gente perdeu aquilo? A gente ainda gosta, né? Então, esse é uma questão interessante. Então, eu coloquei aqui para a gente refletir, né? O que te trazia prazer, que são atividades que não são ilícitas, claro, né? Ah, eu fumava. Ah, então, gente, tira isso da vida da gente, né? Não que o cigarro seja ilícito, mas é que ele não faz bem para a saúde, né? Então, se não faz bem para a nossa saúde, a gente não vai querer fazer uma coisa que não faz bem para a saúde. Então, pense em coisas que te faziam bem para a sua saúde e que vocês deixaram e se perderam isso em algum momento da vida, tá? A Débora comentou sobre o mindfulness. Por que eu coloquei o mindfulness aqui, né? Porque para a gente sentir flow é muito importante a gente estar presente no momento. E a Débora falou bastante sobre essa questão da mente ficar vagando e indo para lados e bombardeio, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e você não consegue parar um tempo e se interiorizar e respirar fundo e simplesmente curtir aquele momento, né? Então, aqui eu coloquei algumas coisas para a gente tentar praticar isso, tá? O mindfulness, ele não é nenhum tipo de meditação que vai te elevar a outros planos, né? Ele é uma meditação de estar presente naquele momento
Então, você começa 5 minutos por dia. As dicas que o pessoal fala muito é sobre respiração, você observar a sua respiração, você pode até ir contando enquanto você respira, tipo, conta até 3 para inspirar, conta até 3 para expirar. E aqui uma técnica que quando eu praticava, eu não pratico com frequência até, ou às vezes quando eu quero me centrar um pouco mais, eu faço isso, eu tento sentir o meu batimento cardíaco e eu escolho uma parte do corpo que eu quero sentir o batimento cardíaco. É assim, tipo, você tem que estar muito bem centrado para conseguir isso, né? Então você fala assim, eu quero sentir meu batimento cardíaco no meu dedo do pé. E não é uma coisa que você consegue fazer assim enquanto você está falando, né? Você tem que simplesmente estar muito centrado, tá? E a mente vai devagar, gente. A nossa mente, ela é muito forte, né? Ela consegue trazer pensamentos a todo momento. Então, se vier isso, tem uma técnica que o pessoal chama dos 5 R's, que é reconhecer o pensamento que veio, relaxa, revisa o pensamento, beleza, deixa ali e volta para o que você estava fazendo, tá? E aqui mais uma coisa sobre o flow. Suas metas devem ser claras e um nível de exigência exequível, foi o que a gente falou, tá? Caso esteja muito longe a meta, eu quero não sei quantos milhões para comprar não sei o quê. Vamos voltar para a realidade e vamos dividir em etapas, né? Vamos por partes, tá? Como é que a gente vai chegar lá? E aqui a gente tem também, tô vendo o tempo que a gente tem, 20 minutos. Vai ser corrido, tá, gente? Eu quis tentar compactar tudo aqui em 2 horas, é difícil. E aí a gente tem o terceiro nível, que é o florescer, tá? Florescer ter uma vida significativa e vida com propósito, né? A gente tem uma diferença entre vida significativa e vida com propósito. A vida com significado é uma vida que faz sentido e os nossos papéis fazem sentido. A vida com propósito é a vida que tem aspirações que motivam as nossas atividades. Isso tem uma relação temporal, ou seja, o propósito está no futuro e o significado está nas coisas que eu faço hoje, tá? Então a gente tem que, para a gente ter uma felicidade autêntica, a gente tem que ter uma vida significativa e com propósito. As coisas que eu estou fazendo hoje têm um propósito de chegar lá no futuro e ter aqueles resultados, tá? E aí a gente vem no PERMA, tá? O PERMA é uma sigla em inglês, tá? Que foi feito pelo Instituto de Psicologia Aplicada, tá? Psicologia positiva, tá? Desculpa, gente. Então ele começa lá, o primeiro estágio que a gente falou, a positividade, pensamentos positivos, o engajamento. Depois aqui o terceiro nível, que seriam os relacionamentos e a vida com significado e a vida com resultado, com um propósito. E a vitalidade, que é extremamente importante, né, gente? Então não adianta a gente estar fazendo tudo isso e a gente tá com o nosso corpo que tá ali, que a gente não consegue dar uma volta no quarteirão, que a gente já sai bufando, né? Então a gente tem que ter saúde. Então isso é muito importante, a gente cuidar dos nossos corpos. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, em toda essa questão do florescimento, em toda a questão da psicologia positiva, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente está plantando hoje, né? O que eu estou plantando hoje? Eu estou plantando melancia? Então é melancia que eu vou colher ali no futuro. E a gente tem que ver os frutos que a gente quer para o nosso futuro, né? O que a gente quer que a gente floresça, né? A gente quer florescer um futuro de paz, harmonia, prosperidade, ou a gente quer florescer um mundo de raiva ou de comentários de inveja, coisas assim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e se policiar muito, porque é da natureza humana, às vezes, a gente fazer comentários que são desagradáveis, né, sobre outras pessoas. Então, tem até um texto bíblico, né, que alguém colocou, eu coloquei até no último slide aqui, colocou na última sessão que a gente teve, que eu achei o máximo. Eu vou pegar ele agora, gente, porque eu acho que foi muito legal isso. Foi a Patrícia. Ela colocou:
Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim. Aqui, eu creio que é Jesus falando. O que ouviram, viram, entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Eu achei fantástico esse texto, porque ele tem tudo a ver com o tema. Então, se eu não tenho nada de bom para falar, eu não vou falar. Ah, e se eu tenho uma crítica a fazer, eu consigo fazer essa crítica tornar construtiva? Eu consigo fazer essa crítica, por exemplo, eu fui num laboratório hoje cedo e eu estava preocupada com o horário da palestra. E assim, eu queria subir no pescoço das mulheres, porque meia hora simplesmente para me atender no balcão. Eu falei assim, gente, mas não vai edificar. Se eu reclamar aqui, não vai edificar. Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar eles, né? De repente, eu posso entrar em contato com eles, fazer um comentário, falei, olha, será que vocês não conseguem aumentar o nível de pessoas, sabe? Não para criticar e simplesmente sair esbravejando, porque esse é o nosso comportamento normal. Não sei se é nosso, tá, gente? Às vezes, meu, era muito frequente isso, tá? E eu tenho que observar a cada dia, ok? Mais uma informação sobre relacionamentos positivos e redes sociais. Isso aqui foi uma pesquisa da CNN. Como as pessoas felizes elas podem impactar em pessoas que você nem conhece. E assim como as pessoas tristes também, né? Isso aqui em inglês o pessoal chama de clusters, né? Então, onde tem pessoas tristes, isso é a rede social. Então, eu não sei aqui se é Instagram, se é Facebook, na época que foi feito aqui, nem sei o que que era, mas pegava pessoas que eram felizes, elas estavam irradiando felicidade, né? E jogando até a ponta aqui. E os que estavam tristes, eles estavam enclausurados aqui num canto, ok? Eu vou voltar um pouco, porque a gente está falando aqui da felicidade autêntica, que a gente depende de relacionamentos positivos. E eu vou voltar naquela proporção que a gente tinha de 3 para 1, né? E mostrar para vocês que em relacionamentos entre casais, a maneira que você reage em relação às boas notícias tem mais impacto do que as más notícias. Ou seja, se alguém falou para você, eu consegui uma promoção, você fala assim, é verdade. Que legal, né? Beleza, e continuar comendo, isso tem um impacto negativo muito forte, tá? Então, é muito importante você celebrar junto com a pessoa os ganhos. Ele é crucial para um bom relacionamento, tá? Quando a gente fala naquela relação de 3 para 1, três emoções positivas para cada uma negativa, quando a gente fala de relacionamento, já vai de 5 para 1. E o porquê isso? É porque o casal já está ali, às vezes, com uma relação que às vezes está mais desgastada, tá? Isso é estatístico, tá, gente? Não sou eu que estou trazendo esse número. Então, gentilezas geram picos de felicidade, né? Então, se a gente consegue fazer algumas gentilezas para o nosso casal, para o nosso marido ou para a esposa, ele consegue gerar picos de felicidade no relacionamento. A ajuda ao próximo também, por exemplo, existem em igrejas, até na John Deere a gente vê muito forte, né? Quando a gente faz os trabalhos de voluntariado. E isso é muito forte nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vê, não tem uma pessoa que não faz trabalho voluntário. Por que isso? Porque isso gera uma satisfação. É inconsciente, tá, gente? Quando a gente faz ali, a gente nem percebe. A gente nem percebe. Teve um dia que eu estava fazendo um trabalho voluntário, estava ali. Eu pensei assim, nossa, se eu estou fazendo isso em casa, ela está reclamando de lavar essa louça toda, né? Aí, não, ali a gente, poxa, mas é gostoso, né? Não é pesado, é leve, é gostoso e te renova, tá? Olha que interessante essa outra informação, tá? Relações de amizade no trabalho. Se você tem um amigo próximo no trabalho, seu engajamento aumenta para 56%, tá? Com um amigo próximo. Enquanto você não tendo um amigo próximo, o seu engajamento fica em 8%. E se você tem mais de 3 amigos no trabalho, o seu engajamento vai para 96%, tá? Então, assim, isso é muito interessante, esses números, para ver o quanto o relacionamento é importante para a gente, tá? Aqui a gente vai falar sobre
as 3 motivações para o trabalho, tá? Existe uma definição de que quem tem um emprego é quem quer o principal objetivo é um salário. Deseja que passe o expediente o mais rápido possível. Que as horas livres sonha com elas, né? Sonha com a aposentadoria, sonha com as férias, sonha com o fim de semana. Quem tem uma carreira é aquela pessoa que almeja sempre a ascensão, né? Não que não possa juntar tudo isso, tá, gente? Eu estou colocando só as definições aqui da Amy, ok? Então, a carreira é aquela pessoa que almeja estar num cargo de diretoria, por exemplo, tá? Ela não quer estar na mesma posição daqui a 5 anos, e o prazer está em atingir metas, obter promoções, conquistas e vitórias. E essa pessoa que é carreirista é muito legal, porque ela faz muito bem para a empresa, consegue atingir metas. Mas o que é o mais legal de tudo, por exemplo, que a psicologia positiva vai mostrar, é como você consegue fazer uma carreira virar um chamado, tá? Por quê? Que o principal objetivo é contribuir para um mundo melhor. Você ficaria triste se tivesse que parar de trabalhar, tá? Eu acho que na digitação aqui é alguma coisa, tá? Não se preocupa com a aposentadoria, faz o que ama, usa seus talentos, virtude e vive os seus valores. Então, o grande ponto aqui é fazer o nosso trabalho, que a gente passa tantas horas por dia trabalhando, virar um chamado, tá? Então, isso é o mais interessante de tudo isso e o porquê que eu achei que era muito interessante compartilhar com outras pessoas isso. Se você utiliza 4 ou mais das suas forças de assinatura, que eu vou explicar daqui a pouco em seu trabalho, ele pode virar um chamado, tá? E aí a gente vai para o questionário VIA. Algum E aí, comentário? Carol, só um comentário, a questão do propósito, né? Quando a gente fez as sessões lá de Speed Mentoring, né, a gente falou muito sobre a questão do propósito, que está muito relacionado aqui, né? E a questão do que se o dinheiro gera felicidade ou a felicidade gera o dinheiro, né? Então, quando você tem um propósito, né, Carol, fica muito mais fácil você trabalhar, né? Você ter esse prazer, você fazer o que você ama. Quando você busca isso, né? Esse chamado, né? Que você vai dar mais dicas aí. O dinheiro é uma consequência, né? Porque você trabalha com tanto prazer, Exatamente. você faz tão bem o teu trabalho que o dinheiro vem como uma consequência, né? Então, essa questão de buscar emprego e carreira não é o que a gente deve focar, né? A gente deve focar em ter um propósito naquilo que você faz, seja lá o que for, né? Que você está agregando aí para o planeta, né? Para o mundo e para as pessoas que estão à sua volta, e aí você encontra, né, um motivo para isso, a felicidade de fato, e o dinheiro vem como consequência. Bem legal aí essas Perfeito. 3 Adorei o motivações aí. comentário. Você conseguiu linkar tudo certinho, assim, as coisas. Fazer um bom apanhado aí. Então, aí, o que tá? O teste VIA, que foi deixado para vocês fazerem na última sessão, se não fizerem, não precisa fazer agora, tá, gente? Ele demora 10 a 15 minutos, tá? Ele tem em português, então você vai entrar no link que a gente passou para vocês. Eu até coloquei aí no chat, antes da gente começar, tá? Aqui você coloca em Take the Free Survey, e você seleciona português, você seleciona se você tem mais de 18, você coloca aqui no mais de 18, tá? O que é interessante desse teste? Ele é um teste que não tem como dar nada sem falar ruim de você, né? Porque ele só está falando de forças, né? Então, são 24 forças que ele vai mostrar as prioridades. Só um minutinho, amor, não dá. Não consigo. Não dá. Eu tenho um problema, tá, gente? Déficit de atenção. Então, meu amor entrou aqui na sala. Eu pedi pra ele que não dá. Desculpa, gente. Se tiver alguma urgência aí, Carol, Não. fica É só que tranquilo. ele queria entrar na sala e aí eu pedi pra ele não entrar, que aí eu não tenho coordenação de falar. E aí, qualquer coisa que acontece aqui do lado, eu disperso. Então é Tranquilo, isso, gente. eu coloquei o teste de novo ali no chat, Carol, e eu tive um feedback de uma colega nossa aí que fez o teste há anos atrás, o VIA. Ela já tinha registro lá no site e fez agora, e as forças batem, né? Para você ver como as forças elas são carregadas ao longo do tempo. Então, o teste é muito preciso, viu? É Sim. muito legal. E assim, não pode até acontecer deles mudarem as prioridades, né?
Porque a gente, na nossa vida, a gente está num constante movimento, né? Às vezes você está passando por um processo de mudança, às vezes você fez um processo de psicologia positiva e muda a importância que você vai dar para as coisas, né? E é muito legal porque são 24 forças, né? Então, assim, não vai ter nada ruim. Você vai ter 24 forças. Vai ser a força que é mais importante e a força que é menos importante para você, tá? E aqui a ideia que eu tenho é de mostrar para vocês, mas eu tenho 5 minutos para mostrar. É isso que eu ia te comentar, Carol, mas dá tempo aí de você fechar com chave de ouro. Vamos fazer o seguinte, né? Ah, Vamos marcar mais uma sessão, porque tem bastante coisa para falar. O que vocês acham, pessoal? Vocês conseguem mais uma sessão algum dia a mais? Respondam aí. eu ia até comentar, eu não sei se sexta é um bom dia, né, Carol? Que o pessoal tá na loucura normalmente na sexta. A gente achou que sexta era um bom dia, mas eu tive alguns feedbacks de que sexta talvez não fosse um dia legal, né? Que o pessoal tá encerrando a semana, talvez no começo da semana. Eu não sei, a gente volta a discutir, mas teve bastante gente que não conseguiu entrar hoje aí, eu acho. Mas Tá. eu acho que é válido mais uma sessão, sim, se para você entrar aí nas forças, né, e nas dicas. Legal. Então vamos fazer assim, porque 5 minutos, vamos deixar para o pessoal fazer algum comentário aí, para respeitar o horário de todo mundo. De repente a gente faz em segunda. A Flavinha está comentando que para manter a continuidade, manter na sexta, talvez porque o pessoal já acostumou, né? E essas pessoas que se interessaram e que conseguiram vir, acho que conseguem vir na sexta, né? Tá. Qualquer E aí, sugestão gente, aí, a gente está pessoal, coloca no disponibilizando chat. Oi, desculpa. Não, ia falar qualquer sugestão aí, pessoal, colocar no chat. Tá. Vai lá, Carol. Então, assim, a gente está disponibilizando a gravação, tá, pessoal, lá no YouTube. A gente tem um canal do Sui, a gente está postando lá, tá? E eu queria ver, então, aproveitar esse tempo aqui com vocês para ver quais são as dúvidas, o que gerou mais interesse em vocês, gostaria de escutar vocês. Fica à vontade aí, pessoal, quem quiser abrir o microfone, comentar alguma coisa, comentar alguma experiência, pedir alguma dica, alguma dúvida. Temos mais 3 minutinhos aí. Fala, Yo, Mercedes. sí, hoy. Oi, Oi. Claro, Mercedes. ahí Queres está. comentar Sí, algo? así me ven. Sí, sí, Ah, es sí, que quería perfecto. prender la cámara. Sí, yo lo que me pareció muy interesante y una de las cuestiones que creo que, por lo menos bajo mi punto de vista, más fácil de percibir o cómo uno, avísenme si estoy hablando rápido, muy rápido, cómo uno se da cuenta de esto, de cómo influye, es el tema de contagiar la felicidad, digamos, de alguna manera, o la infelicidad, la mala onda, como no sé si allá se dice así. Cuando uno habla o se encuentra con alguien que tiene esa mala energía o quizás no es mala energía, pero a veces es baja energía, que anda siempre quejándose o ve todo negro, todo de una manera negativa, uno le da la sensación que queda como cargado. Entonces creo que Sí. lo que está bueno es ser la persona positiva que también puede ayudar e inspirar a los demás a estar mejor. Creo que de eso también se trata un poco esto, o por lo menos lo que hablábamos y gran parte de lo que a mí me queda, es tratar de ser esa persona que contagia de alegría o de positividad de los demás, de que siempre está tirando para adelante. Sim, isso é o mais importante. Então, assim, é essa questão que a Mercedes está falando, né? Que às vezes as pessoas são tão negativas que elas parecem até carregadas, né? Então, assim, o que a gente tem que tentar? A gente tem que tentar ser as pessoas que vão transbordar a felicidade, que vão. Ontem a gente passou por uma situação, a Mercedes estava junto, que assim, eu já tinha previsto que ia dar problema num projeto, e eu falei, olha, gente, tem que conseguir a água, tem que encher e tal. E chegou 2 semanas depois, estamos com problema, a gente não tem o negócio que eu tinha falado.
E assim, a minha atitude antigamente, antes desse curso, era simplesmente esbravejar. Até quando vocês não viram isso? Mas eu já tinha falado. Então, aí é a hora da gente parar, respirar fundo. Ok, o que está sendo feito? O que pode ser feito? Alguém mais pode ajudar? E tem outro jeito, sabe? Porque assim, aquele comentário, o que ia adiantar um comentário? Eu falei, sabe aquele comentário que a gente faz pro esposo, assim, né? Eu te disse que isso não ia dar certo. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, não traz nada de positivo. Então, a gente tem que pensar se o nosso comentário vai edificar, né? E se a gente está edificando, seja no nosso trabalho, e se a gente está edificando, seja na nossa casa, né? Então, isso que... Muito bom comentário, Mercedes. Nas redes sociais, né, Carol? É aquele efeito borboleta, né? Você mostrou um diagrama ali bem interessante, o como uma pessoa tão longe pode influenciar uma cadeia toda de pessoas, né? Sí. Então, o quanto a onda negativa também ela vai influenciando outras pessoas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente abre a boca, né? Ou quando publica alguma coisa nas redes sociais. É. Então é isso, gente. O Clayton, ele achou mais interessante analisar o diagrama de flow. Quer comentar um pouco, Clayton? A gente fica mais uns 5 minutinhos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu não estou te escutando. Abrir a câmera aqui para me aproximar de vocês. Ah, bom. Eu achei excelente esse diagrama de flow. Na verdade, eu gostaria depois de analisar ele melhor, de como me movimentar dentro dele, né? Como sair de um estado para o outro. Achei ele fantástico. Aquele outro mais atual, ele ainda abre um pouco mais, né, as possibilidades do que aquele que aparece o canal. Depois eu gostaria até de analisar ele melhor para entender esse aí, ó. Para entender o que a gente precisa fazer para ter um nível de skill maior e um nível de desempenho, né? Na verdade, de challenge, né? De desafios, né? Eu acho que esse aqui vale a pena a gente pensar um pouco nele. Tem alguns exercícios até que acho que eu coloquei alguns aqui, que é para você ver, por exemplo, as atividades que te geram flow, né? E as que te geram tédio. E aí você listar isso e você vê como você pode aumentar as atividades que te geram flow, né? E até, por exemplo, as que te geram tédio, como você pode fazer? Deixa eu voltar no gráfico. Como você pode fazer para que elas, em vez de ser tédio, elas fiquem um pouco mais leves? Tipo, tem que lavar louça em casa, né? Todo mundo, acho que todo mundo tem que fazer isso de vez em quando, né? Que seja. Tem que fazer o relatório de despesa, né, Carol, da empresa. Esse relatório de despesa é o máximo, né? A gente comentou na passada, né? Que para mim, eu me sentia muito mal fazendo o relatório de despesa, porque para mim é perda de tempo, né? Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a fazer o relatório de despesa de uma maneira que me gasta 30 minutos. 30 minutos, ok. E antes eu gastava, tipo, ia um pouquinho de tempo aqui, porque eu deixava as coisas organizadas, eu não fazia. Então, como eu posso influenciar para que isso não me gere tédio? Eu ficava impaciente, porque demorava demais, e o sistema demorava para carregar, sabe? E agora o sistema facilitou, melhorou. E assim, aos poucos a gente vai conseguindo fazer com que esses momentos seja de tédio ou seja de ansiedade, eles vão para um canal um pouco melhor. Bem legal a colocação. Fazer alguns apontamentos do que gera tédio e trabalhar para que reduza essa... Minimizar, né, o seu tempo de tédio. Ou tipo, Oi, desculpa, Dan. Não, ia falar e dosar, né, Carol? E o que o Clayton está comentando é bem interessante. E dosar o que também te gera um estado mais positivo, mesmo os próprios desafios em etapas, né? Eu acho que isso é super importante, não só para nós olharmos para nós e entendermos, contribuir com os demais e para um líder, né, para um gestor também, isso é super importante para ele olhar as pessoas que reportam para ele, que precisam do guidance dele, né? O que está gerando tédio nas pessoas, né? Eu lembro de uma frase de um gestor na empresa que eu achei bem interessante, né?
que tem que tomar cuidado para não fazer um peixe subir na árvore e um macaco nadar, né? Então, isso ficou na minha cabeça, tipo, você tem que aproveitar o melhor de cada um, né? Claro que todo mundo tem que fazer alguma coisa que gera tédio, mas buscar em cada um, né, o que gera que gera um desafio, né, Carol? E aí que tá esse questionário VIA, tá? Como é que funciona a psicologia positiva no mundo empresarial? A gente trabalha sempre no P&D falando de desenvolver o que está ruim, né? Então, assim, o que é a ideia aqui? A gente desenvolver o que já está bom e ficar melhor ainda, né? Então, essa seria uma ideia muito interessante, que quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, para que eu vou... Eu sou uma pessoa tímida, eu não sei falar em público, para que eu vou forçar a pessoa a fazer isso, né? E aí acaba saindo muito fora do natural, né? Acaba não entrando em flow e não tendo um alto desempenho, né? Muito isso, legal. gente. Então vamos fazer assim. Olha, eu não consigo essa sexta-feira, tá? Porque eu vou estar em viagem, a trabalho. A próxima, né? A próxima. E aí, vamos ver então a outra sexta-feira, que seria dia. Tudo bem para vocês, pessoal? Seria dia 19. Acho que é ótimo, Carol. O pessoal votou aqui, algumas pessoas comentaram de manter na sexta, como sugeriu a Flavinha, tá? Então, acho que a gente pode manter aí para dia 19 ou para mais para frente, Carol, ver o melhor data para você, para a gente fechar aí a série. Tá, legal, gente. Era muito abuso querer fazer em 2 horas, né? Não dá para um tema tão interessante como esse, não dava para passar assim tão rápido, tá bom? Show de bola, Carol. Gente, Obrigada, pessoal, que ficaram mais uns minutos, né? E foi muito, muito legal aí, Carol, os ensinamentos. Beleza, obrigada, gente. Espero que agregue alguma coisa para vocês e que consiga mudar alguma coisa no dia a dia da gente, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.